Eu creio que você já escutou muitas coisas sobre Jesus nesta manhã. Mas vamos continuar ouvindo a voz dele? O tema que eu vou ministrar nesta manhã, o tema do sermão é uma mulher que cria a ordem do caos. Uma mulher que cria a ordem do caos. Nós vamos abrir as Sagradas Escrituras no Evangelho de Marcos, capítulo 7, nós vamos ler os versos de 24 a 30. Marcos 7, de 24 a 30. Você pode ficar em pé para nós fazermos a leitura desse texto, por favor? A mulher cirofenícia. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e de Sidom. E tendo entrado numa casa, não queria que ninguém o soubesse, mas não pôde ocultar-se. Certa mulher, cuja filha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido falar a respeito dele, foi e lançou-se-lhe aos seus pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. E disse-lhe Jesus: deixai primeiro saciar os filhos, pois não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele lhe disse: por causa dessa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a filha deitada na cama e o demônio a tinha deixado. Vamos orar? Ó Pai querido, nós estamos aqui com a Tua palavra aberta. E nós queremos ouvir o Senhor falando por meio da Tua palavra, para que o nosso coração possa ser transformado conforme a Tua vontade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode tomar assento. Uma mulher que cria a ordem do caos. E o texto fala que Jesus foi para as terras de Tiro e de Sidom. Mas vamos pensar no roteiro de Jesus. Sabe de onde que ele estava vindo? De Cafarnaum. Em Cafarnaum havia acontecido uma grande confusão. Os fariseus, eles não aceitaram Jesus. E eles começaram essa discussão. Os fariseus e os judeus, eles não comem sem lavar as mãos. Então, eles começam a achar que Jesus, de fato, não é o Messias. Eles imaginavam, e agora eles têm certeza que Jesus não é o Messias. E Jesus sai do meio daquela confusão e ele vai para o outro lado. Ele atravessa o mar da Galileia e ele chega na região alta daquela terra, que a oeste era possível ver as terras, mesmo as fronteiras da Fenícia, as terras de Tiro e de Sidom.
E quando você olhava além, você podia ver o azul do mar Mediterrâneo. E Jesus está naquela região montanhosa, numa região ocupada por pagãos, aqueles a quem os judeus haviam rejeitado. Eles não podiam ter muito contato com aqueles que tinham costumes muito diferentes. E para os judeus, eles eram rejeitados de Deus. Deus não queria aquele povo, era o que eles pensavam. Então, um judeu, ele não podia ter contato com eles. Por que Jesus vai para esse lugar, então? Ele acabou de sair de uma confusão. Talvez ali a reputação de Jesus estava começando a ficar abalada. Porque parecia que Jesus fazia tudo contrário. Mas então, Jesus vai para a terra dos pagãos. E quando ele chega ali, e o texto diz que ele se escondeu em uma casa. Ele se escondeu em uma casa. Então, como que aquela mulher achou Jesus? Porque quando somos determinados a encontrar uma bênção, nós encontramos Jesus. Amém. E ela encontra Jesus. E ela fala para ele algumas palavras que, para mim, são muito marcantes. Aquela mulher, ela sabia que judeus não gostavam de pagãos. E ela era uma mulher sírio-fenícia. E então, mesmo assim, ela vai até Jesus. Porque ela tinha ouvido falar que Jesus ajudava e curava qualquer tipo de enfermidade. Sabe, eu imagino aquela mulher dizendo assim: dizem que os judeus não gostam de estrangeiros. Mas o que eu tenho é tão importante, chamado filha, que vale a pena arriscar. E ela vai até o Senhor Jesus. Porque ela sabe que Ele cura qualquer tipo de enfermidade. E você e eu? Nós continuamos acreditando que Ele pode mudar uma situação que às vezes pareça impossível? Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. O meu pai faleceu. Mas sabe que antes que isso acontecesse, nós demos para Deus todas as provas inequívocas de que Ele deveria viver. E nós oramos muito para que Ele não morresse. Meu pai foi um exemplo de homem para as pessoas e para nós como família muito mais. Mas ele faleceu. Ele ficou 17 dias em coma. E um dia antes do seu aniversário, isso é no dia 13 de outubro, ele falece. No dia 14 de outubro, ele faria 76 anos.
E muitas pessoas já me disseram assim: por que Deus permitiu que o seu pai falecesse? Eu não queria que tivesse sido meu pai. Meu pai era um homem bom. E ele faleceu aos 75 anos de idade, como eu disse para vocês. Quanta gente ruim por aí. Tem gente que passa até dos 80. E continua aí, vivendo. Gente ruim. Agora, duas coisas eu quero reforçar na sua mente que você já sabe. Deus não permite morte, porque Ele é o Deus da vida. A morte, ela é consequência do pecado. E o pecado é injusto. Deus não tem parte com a morte. Ele tem parte com a vida. E a morte não veio por Deus para o meu pai. Veio do mal. Porque se não fosse assim, Jesus não teria dito que quando ele voltar, ele vai destruir a morte para ela nunca mais voltar. Porque ela nunca deveria ter entrado nas nossas vidas. E a palavra de Deus nos diz: qual é o último inimigo? É a morte. Ó morte, onde está o seu aguilhão? Então Deus não permitiu ao meu pai morrer. Ele morreu em consequência do pecado do mundo. Da mesma forma que a chuva é para os bons e para os maus. Nós cristãos também podemos ser alcançados pela dor. Faltou oração? Faltou fé? Eu não acredito. E o Senhor já tinha livrado o meu pai da morte muitas vezes. Eu lembro-me de 3 ocasiões bem pontuais. Uma delas, eu era adolescente, eu não tinha uma compreensão clara das coisas. Mas meu pai passou por uma dor emocional tão forte, que eu pensei: meu pai vai morrer. Mas louvado seja o Senhor, Ele o preservou com vida. Uma outra ocasião, meu pai teve pedras nos rins. Foi terrível. Mas louvado seja o Senhor. Meu pai foi livre daquilo. E uma outra ocasião, meu pai fez uma cirurgia muito séria. E louvado seja o Senhor. Mais uma vez, ele retornou vivo. Deus não perde o controle das situações. Ele ainda é aquele que pode todas as coisas. E essa certeza precisa acalmar o seu coração. Quando a sua oração não for respondida da forma como você gostaria que fosse. Ele continua sendo Deus, o nosso Deus. Este Deus que manteve, ou aliás, que não manteve o meu pai vivo, é o mesmo que me mantém segura nele. E por isso que eu dedico a memória de meu pai, Nilson Negrão, no 10º aniversário de sua partida para junto do Senhor. Ele aprendeu e ensinou-me a viver com fé,
virtude e esperança. Ele deixou lições que eu jamais esquecerei. E por isso, com muito carinho e com muitas saudades, eu dedico esse tributo à sua história de fé, de dedicação a Deus e a nós. Aquela mulher acha a Cristo, porque ela havia ouvido falar que ele poderia curar qualquer coisa. Ela não conhecia Jesus, mas ela tinha fé nele. E fé tem a ver com o hoje. É hoje que eu acredito. E o hoje significa, eu ainda não vi, mas acredito. E aquela mulher acha Jesus. Sabe por quê? É impossível Jesus estar escondido para aqueles que procuram por Ele. E aquela mulher pede a Ele: por favor, cure a minha filha. E a resposta de Jesus: não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Muita gente fica intrigada com essa primeira resposta de Jesus para aquela mulher. Essa mulher, ela estava tentando criar ordem no caos da sua família. Ela estava rompendo barreiras. E nos diz o texto que ela vai até ele, e quando ela vai até lá, ela escuta isso. Aquela mulher era grega. Mas Jesus já havia curado o servo do centurião, que era romano. Jesus também já havia conversado com a mulher de Sicar, que era samaritana. E agora ela chega. Por que Jesus responde para ela assim? Jesus estava querendo ensinar uma lição aos seus discípulos. Como eu falei, o servo do centurião, ele era romano. E os discípulos falavam assim: atende esse homem, porque ele é muito bom para nós. Ele, inclusive, construiu a nossa sinagoga. Então, ele era meio aceito pelo povo. E os samaritanos? Os samaritanos e os judeus, eles eram parentes. E a mulher era samaritana. Então, eles conviviam, ainda que era com um pouco de restrição, mas conviviam. E agora, essa mulher cirofenícia, essa mulher grega, não tinha nada a ver. Não tinham nenhum contato. Como eu falei, Jesus estava ensinando para os seus discípulos que havia chegado a hora de romper barreiras. Gente, vocês já observaram que os discípulos, eles ficavam regulando os milagres de Jesus? Vamos lembrar dos leprosos. Como é que eles falaram? Manda esses leprosos pararem de gritar. E quando foi com o cego? Quem é esse cego
que está vindo de Jericó gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E no caso da mulher grega, eles devem ter pensado: o Senhor entendeu que não dá para desperdiçar bênção com aqueles que não são seus. Na verdade, eles não estavam só regulando, eles estavam dizendo quem deve receber e quem não deve. Não é justo tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos. Não é justo tirar um milagre para dar para uma mulher sírio-fenícia. Na verdade, o que Jesus queria fazer é mostrar para aqueles discípulos o contraste entre o tratamento dele e o tratamento que o povo judeu dava para o estrangeiro. E quando Jesus responde: não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Que linda a resposta dessa mulher, linda e estratégica. Claro, ela chegou com ímpeto, ela chegou com aquele impulso, ela chegou ali para falar. Por favor, faça, porque a minha filha precisa. E Jesus diz: não é lícito dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. E imediatamente, o que ela responde? Sim, Senhor. Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem o que cai da mesa dos seus donos. Essa mulher nos ensina uma característica excepcional. E eu quero falar sobre as duas características dessa mulher que eu foquei. E a primeira delas é a humildade. Eu sei, Senhor, que eu não tenho direito. Eu não faço parte do teu povo. Mas ela sabia que da mesa de Jesus poderia cair fartas migalhas, ou até uma porção de pão, porque ela sabia da abundância que Jesus tinha para as pessoas. Uma migalha de Cristo já era suficiente para resolver o seu problema. O pouco com Cristo vale mais sempre. E quando Jesus responde àquela mulher: mulher, vá em paz. Por essa palavra, o demônio já saiu da tua filha. Sabe o que Jesus está falando aqui? Filha, por você ter se submetido a mim, pela sua humildade, a partir das palavras que você falou, o demônio saiu. A partir das palavras que ela falou. As nossas palavras podem curar a nossa família. As nossas palavras são proféticas
sobre os nossos filhos, pela sua palavra, você pode curar a sua casa. Das nossas bocas pode sair bênção ou maldição. Então escolha sobre quais a sua casa será fundamentada. Precisamos abençoar a nossa casa. E mesmo nas lutas, nas dificuldades, que as nossas palavras possam ser palavras de transformação. E a segunda característica, insistência. Essa mulher foi insistente. E algo muito importante que eu gostaria de dar um foco muito especial aqui. Mesmo quando Jesus fala para aquela mulher, não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Tem um motivo para aquela mulher insistir. Ela estava prestando atenção em Jesus. E mesmo com aquelas palavras duras, ela conseguia ver em Jesus o amor. Louvado seja o seu nome. Ela ainda encontrava em Cristo aquele que ela tinha ouvido dizer que era maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. E mesmo ouvindo aquela palavra dura, ela não se distancia dele. Tem gente que está abandonando o barco, para não dizer igreja, e indo embora sem bênção, sem escutar que Jesus fala assim: palavras benditas saíram de sua boca. A sua palavra curou a sua filha. E ela foi para casa. E o demônio já tinha saído. Quando nós encontramos dificuldades, lutas, provações, tristezas, nós não podemos nos prostrar. E aquela mulher foi encontrar Jesus. Mas ela teve que deixar a menina em casa. Claro que muitas coisas nós não temos a referência na Bíblia, mas eu gosto de pensar de uma forma mais profunda como que aconteceu. Ela teve que sair, ela teve que ir e deixar a menina sozinha, talvez. Essa menina poderia ser lançada no fogo, na água. Mas ela sabia que era o momento de ir. Ela tinha que deixar a filha para conseguir o socorro para ela. E ela vai. Ela vai. E nós?
sejamos mulheres que abençoam as nossas casas. Sejamos mulheres que proferem palavras de vida para os nossos filhos. Nós podemos enfrentar lutas, dificuldades, angústias, tribulação, ou muitas tribulações. Isso pode estar acontecendo na nossa casa. Mas a vitória é garantida para aqueles que estão ao lado de Cristo. Que da sua boca, que da minha boca, que das nossas bocas saiam palavras de cura para a nossa casa. Que das nossas bocas saiam palavras de restauração. Que das nossas bocas saiam palavras de bênçãos para as nossas famílias. Que o Senhor Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos orar e aplicar essa palavra, meus amados irmãos. Vamos ficar em pé. Nós ainda estamos transmitindo o culto. Eu quero aproveitar e falar com as pessoas que estão aí, seja lá numa cama, no hospital, seja no lugar que for. Alguém pode estar passando por uma situação dessa. Você talvez tenha pensado assim, mas que difícil, que confronto. A palavra de Deus sempre vai confrontar para restaurar. A palavra de Deus confronta para trazer-nos para perto dele e não para longe. Glória a Deus. Essa mulher teve uma atitude que todos nós precisamos ter. E agora, quando vamos orar, vamos pensar sobre isso. Eu gostei da expressão que ela falou: sim, Senhor. Sim, Senhor. Então, eu não sei, irmãos, o que está passando na sua casa. Agora ela falou sobre as mulheres, mas cabe a todos nós, os homens que estão aqui nessa manhã, pais e filhos, entender que Deus trabalha nossas vidas, umas vezes de uma forma que a gente nem pensa, nem imagina, sabe que, por que está acontecendo isso? Então eu quero dizer para você, o Senhor está no controle da situação, e eu quero orar agora por pessoas, pela sua casa, pela sua vida, e em nome do Senhor Jesus, nós cremos que Deus está presente, porque Ele é onisciente, onipotente, Ele é o Deus que transforma, através da graça maravilhosa do Senhor Jesus. Por isso, se você pode, levante a sua mão comigo, porque nós dependemos dEle. Pai, nós te agradecemos. Hoje percebemos mais uma lição extraordinária, de que aquele que busca o Senhor, encontra. Aquele que se humilha é abençoado, é exaltado, é restaurado, Pai. Assim como todos nós que estamos aqui nessa casa de oração, e aqueles que estão pela internet, ou aqueles que estão ouvindo agora, Senhor, sejam abençoados. Nós não sabemos o que se passa, mas o Senhor sabe. Se é uma situação de cura, Pai, seja ela emocional, seja ela física, seja da forma que for, nós declaramos a cura, porque o Senhor Jesus pediu e dar-se-vos-á, e nós estamos pedindo isto em nome do Senhor Jesus. Assim sobre a minha vida, a minha casa, sobre as nossas casas aqui presentes e aqueles que estão ouvindo, Pai. Que haja agora um mover do Teu Espírito, que haja milagres, que haja coisas extraordinárias, porque o Senhor Jesus é o mesmo, diz a palavra, aleluia, ontem, hoje e eternamente, e o Senhor seja glorificado em nome do Senhor Jesus, amém. E você pode aplaudir o nosso Senhor da glória, porque Ele é bom, as suas misericórdias duram para sempre. Louvado seja o Senhor Jesus, amém e amém.